Que tal um substrato típico de cactos e suculentas para muita chuva? Se você quer saber do que eu tô falando, vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Pois muito bem, eu fiz um vídeo muito legal a respeito do cultivo de plantas no tempo. Quais são os 10 princípios para se cultivar plantas no tempo, recebendo sol e chuva à vontade? E para quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. E eu recebi muitas mensagens de pessoas falando: Grazi, uma coisa é a gente cultivar a paraguaiense no tempo, outra coisa é aquela plantinha xodó, aquela planta cara ou aquela planta rara, muito difícil de encontrar. Eu morro de medo que ela apodreça. E tivemos neste mês de dezembro, pelo menos eu tive aqui em Itupeva, um mês de muita chuva, um verão muito chuvoso. Até aí isso é normal, o verão é chuvoso mesmo, no entanto, excessivamente nublado. E o que aconteceu? Para 90% das minhas plantas, nada. Mas eu tive uma ou outra planta que não aguentou e deu BO. E como eu fiz há um tempo atrás um arranjo de lítops com um substrato para aguentar a chuva, e eu estou testando esse substrato desde mais ou menos abril do ano passado, eu vou ensinar vocês a fazer esse substrato para você usar naquela sua planta xodó que você quer cultivar no tempo, porque as plantas no tempo ficam muito mais lindas. Vou fazer aquele substrato típico de suculentas que vai aguentar muita chuva para você que quer cultivar a sua planta rara, a sua planta xodó, a sua planta que sumiu no mercado, é uma planta popular, mas que ninguém mais vende, aquela planta que você não quer perder de jeito nenhum. Então, se você quer um substrato típico de suculentas para aguentar muita chuva, é esse aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Vou deixar um trecho aqui dos lítops como estão hoje, dia 6 de janeiro de 2021, para vocês verem como eles estão perfeitos e lindos nesse substrato que eu vou ensinar para vocês, que é um substrato típico de cactos e suculentas para aguentar muita chuva que eu estou testando desde mais ou menos abril ou maio do ano passado. Então eles já pegaram outono, eles já pegaram inverno, eles já pegaram primavera e eles já pegaram um mês inteiro de chuva sem sol. Vai rodar esse trechinho do vídeo. E aqui tá, hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Eu montei esse vaso junto com vocês, esse arranjo. Tô deixando nos cards para vocês verem quando eu montei. E aqui estão os lítops perfeitos, já recebendo sol e chuva, já passaram pelo outono, pelo inverno, primavera e agora estamos no verão. E com esse substrato, os meus lítops estão perfeitos. Então é esse substrato que eu quero ensinar vocês para épocas de muita chuva. Um substrato típico de suculentas para muita chuva. Pois muito bem, vamos lá então. São apenas 3 ingredientes que a gente vai utilizar nesse substrato de suculentas para muita chuva. O primeiro ingrediente é um ingrediente que eu tenho verdadeira paixão e que eu sempre ensino para vocês utilizarem. Importante falar que eu vou usar sempre medidas iguais, 1 para 1 para 1, tá? São 3 ingredientes, sempre medidas iguais, que eu vou utilizar essa vasilha, vocês usem o tamanho da vasilha que vocês quiserem, é só como para ter uma medida padrão. Então o primeiro deles é o carvão vegetal virgem. É o carvão de churrasco, que nunca foi utilizado, tá? Não pode pegar o carvão que está no fundo da churrasqueira que já recebeu sal e gordura da carne. Tem que ser o carvão limpinho que você acabou de tirar do saco. Picar o carvão, como que eu pico o carvão? Simplesmente coloco dentro de um saco, dou uma molhada para evitar dele subir muito pó e bato com martelo. Ai, Grazi, não tem uma técnica mais fácil? Não sei, é assim que eu faço. Dá trabalho? Dá.
É chatinho de fazer? É, mas o resultado é maravilhoso porque o carvão nas plantas é fantástico. Além de proporcionar uma drenagem muito boa, uma porosidade muito boa, ele é fungicida e bactericida, ok? Então, super vale a pena trabalhar com o carvão. Então, eu vou encher aqui uma medida do meu substrato de carvão. Eu já vou colocar 2 medidas de cada um, mas vocês vão perceber que são sempre iguais. Evitem manter lascas grandes como estas no substrato, tá? De preferência sempre pequenininhas. Então, esses torrões maiores a gente tira, a gente separa. Então, aqui eu tenho... Eu vou fazer com 2 de todos eles. Então, eu tenho uma de carvão. E agora eu vou medir mais uma de carvão. Grazi, se ficar o pozinho do carvão tem problema? Não, não tem problema, tá? Ó, tirando o torrão que tá muito grande, a gente não joga fora. Mais uma de carvão. Então, o carvão já foi utilizado. Minha mão tá super preta. Deixa eu passar num paninho aqui para ver se dá uma melhorada. Então, o carvão, além de trazer a porosidade para o meu substrato, ou seja, as raízes vão ter oxigênio e a falta de oxigênio, a compactação do substrato é o que mais causa podridão. Ele não retém a água, retém o mínimo de água. E a água vai passar por esse substrato, vai embora. Vai ser o suficiente para as raízes absorverem o que elas precisam e o restante vai embora. Segundo ingrediente que eu vou usar, que é um ingrediente bem legal, é a perlita. A perlita vocês vão comprar onde? Em orquidários, em casas agrícolas, ou naquele aplicativo famoso que vocês compram de tudo. Para quem não achar, Grazi, eu moro numa cidade muito pequenininha. Eu moro numa cidade que não tem casa agrícola. Eu moro numa cidade que não tem orquidário. Esse saco de 20 litros eu paguei R$39, tá? Nesse aplicativo, aquele amarelinho que a gente tem no celular que se encontra de tudo. Então, as mesmas 2 medidas. No meu arranjo de lítops, eu usei a vermiculita, que é diferente da perlita. A perlita não absorve água. Ela vai trazer uma super porosidade. Ela não vai absorver água, diferente da vermiculita, que absorve um pouquinho de água. Ela vai deixar o meu substrato super airado, então ela vai fazer um trabalho a mais do que o substrato dos lítops, ok? Então, vou colocar a mesma medida de vermiculita aqui. Ela não muda o pH do meu substrato. Ela é livre de pragas, livre de doenças. Então, a porosidade vai ficar show de bola. E o último ingrediente para esse substrato de suculentas para muita chuva é um que eu amo de paixão, porque assim como a perlita, que é um excelente enraizador, a casca de arroz carbonizada é fantástica. Ela tem eu vou falar enzima, para falar uma palavra diferente, mas eu não sei exatamente o que ajuda muito na germinação de sementes, no enraizamento de estacas. Ela traz porosidade, é um material orgânico que com o passar do tempo vai se decompor e ainda trazer nutrientes para o nosso substrato. Então eu vou encher aqui para vocês verem qual é a casca de arroz carbonizada.
É essa. É a pretinha, tá, gente? Não é a amarelinha. Ela tem que estar carbonizada, porque senão ela vai fermentar no substrato e vai agredir as raízes das plantas. Combinado? Então a gente não vai usar a casca de arroz comum. Tem que ser a carbonizada. Grazi, onde eu encontro a casca de arroz carbonizada? A casca de arroz carbonizada vocês vão encontrar nos mesmos lugares que a perlita. Vocês vão encontrar em orquidários, vocês vão encontrar em casas agrícolas e vocês vão encontrar naquele aplicativo do celular. Então também vou colocar 2 medidas. Com o tempo ela vai se decompor e vai se transformar em adubo para as nossas plantas. Porque vocês já devem estar perguntando, Grazi, mas as plantas vão sobreviver nesse substrato? As plantas vão ficar bonitas nesse substrato? Vão. E agora eu só vou misturar. Ui, fiz caca. Só vou misturar tudo. E o nosso substrato típico de cactos e suculentas para muita chuva está pronto. Grazi, você vai usar em todas as suas plantas? Não, eu não vou utilizar em todas as minhas plantas. Eu vou utilizar naquela planta mais chata, que apodrece fácil. Naquela planta cara, que eu não quero comprar uma segunda muda porque ela morreu. Naquela planta que eu tenho receio de receber muita chuva, que eu tenho receio de receber muita água. É nessa planta que eu vou utilizar. Então, não tem necessidade de você usar esse substrato para toda a sua coleção. Uma paraguaiense, um Francesco Baldi, um calanchoe. Algumas plantas são bem sem vergonhas, não precisam de um substrato refinado. Mas outras plantas são muito chatas, né? Algumas plantas são mais desafiadoras. Cada qual tem a sua exigência e algumas a exigência é justamente o substrato. Então, eu vou continuar utilizando os 10 princípios para o cultivo de suculentas no tempo. O esquema Te Vira Linda. Só que para algumas plantas eu vou utilizar este substrato. Um substrato formado por carvão vegetal, casca de arroz carbonizada e perlita. Lembrando que é um substrato que vai ser utilizado também num vaso de barro sem impermeabilização. Então, se você tem medo e você quer criar coragem, ou você já sabe que você tem uma planta muito chata com água e você fica apavorado, porque a pergunta que eu mais recebo é: Grazi, quantos dias de chuva as plantas aguentam? Isso varia muito. Aqui, dezembro, foi um mês que choveu praticamente todos os dias e ficou excessivamente nublado. Cheguei a ter 10 dias sem o sol aparecer. Tive planta que apodreceu. Óbvio, a gente precisa se adaptar a essas novas condições de clima que a nossa, da terra, né? Que a gente vem colhendo. Estamos colhendo os frutos que nós mesmos, que os nossos antepassados plantaram. E ajustar aquilo que é necessário. Então, como eu vi que deu BO com um mês de chuva sem sol, estou providenciando um substrato típico de suculentas para muita chuva. Então, tá aqui. Essa é a minha sugestão. Vocês já assistiram o vídeo dos meus lithops, viram que eles estão lindos e saudáveis utilizando este substrato. E agora, se você ficou até o final, coloca para mim, #fiquei até o final, porque uma dica importante. Grazi, mas e a adubação? A adubação para... Esse substrato não tem terra. Esse substrato não tem humus. Esse substrato típico de cactos e suculentas para muita chuva não tem esterco de boi. Fala aí, de onde minhas plantas vão tirar a nutrição? A adubação vai ser feita com um adubo líquido, numa rega que você for fazer, ou
você pode usar um adubo de liberação lenta. Esse aqui é um basacote. Então, eu vou plantar a minha suculenta e sobre o substrato, longe das raízes, eu vou utilizar um adubo de liberação lenta. Toda vez que chover, ou se não chover, que eu fizer uma rega, conforme a água passa pelo adubo, os nutrientes são liberados para a planta. Então, ó, é um adubo, eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Vocês podem usar um basacote ou um osmocote, tá? Ele normalmente as bolinhas são todas coloridinhas da mesma cor. Amarelinho ou verdinho, mas não é um colorido cada bolinha de uma cor. Ele é assim, ok? O importante desse substrato, desse adubo, é que vocês respeitem a indicação do fabricante, porque tem dele para reposição a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 9 meses ou uma vez por ano. Então, eu só vou repor a adubação no meu substrato conforme o fabricante. Esse aqui é para 3 meses, tá? Então, a cada 3 meses, eu reponho as bolinhas sobre o vaso, longe das raízes. Então, é na borda do vaso. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Tá chegando hoje, seja muitíssimo bem-vindo. Aproveita, clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber a notificação dos meus vídeos aqui no canal para o cultivo de cactos e suculentas. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!